Então, encontre aí Mateus 15, do verso 1 em diante. Eu vou ler até um determinado verso, aí dou a você a liberdade de se sentar e eu continuo, tá bom? Aleluia. Mateus, capítulo 15, verso 1 em diante. Encontramos? Amém? A palavra de Deus diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pode tomar o seu assento agora. Continue comigo na leitura. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantar, será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe explicação à parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém? Querido Deus, nosso Pai, esta é a tua sagrada palavra. Há sagrados, Senhor, importantes ensinamentos neste texto para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo agora, Pai, dê-me a sabedoria para que esses segredos espirituais, esses ensinamentos celestiais possam, Senhor, ser trazidos agora a nossos corações, e que nós entendamos pelo teu Espírito, que o teu Espírito nos faça compreender, e assim haja em nós cura, libertação, renovo, restauração e fé, para prosseguirmos, ó Pai, firmes no caminho que nos leva até Ti, que é Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor da glória, Todo-Poderoso, dá-nos da Tua palavra, dá-nos desse alimento esta noite, em nome de Teu Filho, o Senhor Jesus, o Cristo. Diga amém. Graças a Deus. Eu fiquei lendo, porque assim, contar um pouquinho das minhas doideiras, né? É inegável que de domingo, depois que eu almoço, eu não consigo fazer nada. Eu pego um pouco a Bíblia, dou uma folheada, mas nada além disso. Eu tenho que tirar um cochilo. Depois do almoço no domingo, é fatal, eu não consigo. Já tentei várias vezes e não consigo. Então eu me deitei e disse: Senhor,
eu preciso da mensagem para essa noite. Ao contrário de muitos, né, eu peço para Deus e aguardo de Deus. Isso não quer dizer que eu não tenha que ler a Bíblia, que meditar na palavra de Deus todos os dias, que orar todos os dias. Muito pelo contrário, eu tenho que fazê-lo todos os dias. Todos os dias. Mas a hora de uma mensagem não é assim tão simples. Ler e ler e ler a Bíblia, meditar e meditar, né? Com sabedoria humana eu posso preparar várias mensagens e trazê-las aqui, mas seriam meramente conhecimento humano, da letra, da palavra de Deus. Então é necessário que a palavra ela venha de Deus, porque se ela vem de Deus, ela será espiritual, ela penetrará os nossos corações e fará a diferença. Então, ao contrário de muitos, eu não preparo minha mensagem durante dias, durante uma semana ou assim por diante. Eu peço para Deus. E quando chega no domingo é assim que funciona. E eu pedi para Deus, Senhor, eu preciso da mensagem para essa noite. Fala comigo. E aí então, depois eu fui para o meu cochilo. E eu estou dormindo. E eu tive o que eu posso chamar de um pesadelo, porque foi um pesadelo. Não foi um sonho. A nossa igreja, a nave da nossa igreja, o salão, ela não era nessa posição. Ela era nessa posição. Vocês ficavam lá e eu aqui. E, então, eu pregava um salmo que não existe. Eu não compreendi porque que Deus me deu aquele número. Salmo 175, e o salmo só vai até 150. Mas eu claramente, depois de ler, eu falava para a igreja sobre a angústia de Davi, os sofrimentos de Davi, por querer servir a Deus de forma autêntica. Isso eu me lembro bem. Era um salmo em que Davi, ele expressava o seu sofrimento por amor a Deus. Então eu começava a pregar isso para a igreja, e de repente, esta caixa de som, ela começava a disparar num som absurdo, e aqui desse lado saía nesta posição, né? Mas era esta caixa, e ficava um barulho terrível, atrapalhando eu falar. E então, era o Anderson que estava na mesa de som, ele tirava o som daquela caixa e deixava deste lado. Então eu começava a pregar com o som desta caixa, e eu me via então com o púlpito para cá, perto dela, pregando meio que na diagonal para a igreja, e falando para a igreja, e tentando falar para a igreja, e a igreja parecia não compreender o que estava sendo pregado, e de repente, olha que coisa louca, de repente, havia uma TV de tubo, não era nem uma TV de LCD, uma TV, né, slim, não, era uma TV de tubo, ela estava ligada, e um chiado nela, e um jogo de futebol acontecendo, e pessoas olhando para aquela TV, e vendo o jogo, e aquele som, estava tirando de novo a minha atenção ao pregar, e eu comecei a olhar o que estava acontecendo, e quando eu olhei aqui embaixo assim, havia uma TV sobre uma pequena escrivaninha, e as pessoas olhando para o jogo, ninguém conseguia olhar para mim, só olhavam para o jogo, e eu falava, desliga isso, pelo amor de Deus, eu dizia, desliga isso, ouçam a palavra de Deus, claramente eu dizia assim, e aí tentavam desligar, e não conseguiam desligar, eu descia do altar, pegava nas tomadas assim, tinha várias tomadas ligadas, e eu puxava com raiva, e falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo com vocês? E não conseguem desligar uma TV, entendem? E eu acordei com os olhos cheios de lágrimas, ainda falei para a pastora, ela já tinha se levantado, falei, amor, eu tive um sonho horrível, falei para ela exatamente isso, e os meus olhos umedecidos de lágrimas, eu estava chorando, porque a igreja não queria ouvir a palavra de Deus, e várias coisas tentavam impedir a igreja de ouvir a palavra de Deus. Muito bem, a pastora foi para o banho, ainda era cedo, eu cochilei mais uns 10 ou 15 minutos,
E nesses 10 e 15 minutos, o Senhor falava para mim enquanto eu dormia: cego guiando cegos. Esta é a mensagem. Eu vou ver se tem ligação com o meu sonho, com o meu pesadelo, né? A mensagem. Mas o Senhor falou claramente para mim: cego guiando cegos. Está aí compartilhado com vocês o meu sonho. E se em alguma coisa você se identificou com este pesadelo, se Deus falou de alguma forma através desse compartilhamento no seu coração, que você esteja alerta, que você esteja vigilante e não deixe nada atrapalhar o teu seguir com Jesus Cristo. Não deixa nada te impedir de andar com Jesus nessa terra, porque são muitas coisas que estão tentando nos tirar a atenção de Cristo para o mundo outra vez. Amém? Muito bem. Uma coisa que eu meditei aqui, e eu tive uma coisa interessante aqui: por que que Jesus chamou estes homens de cegos? Por que que Jesus disse para eles, cego guiando cegos? 15, 14, né? 15, 14 na parte B. Ele diz: se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Jesus, quando falava, quando ele pregava, quando ele anunciava o evangelho, naquele tempo, ele sempre usava coisas inteligentes daquela época para falar com as pessoas. Ele falava por parábolas. As parábolas não eram entendidas, não eram compreendidas pelas pessoas comuns, pelas pessoas naturais, porque na verdade não era para elas entenderem, não era para entenderem. E eu vou mostrar, vou explicar para vocês por que que Jesus não queria que aquelas pessoas entendessem, principalmente os fariseus. Jesus não queria que eles compreendessem a palavra, por isso ele falava por parábolas. Aí os discípulos diziam para ele: mestre, nos faz entender esta parábola. E aí Jesus dá meio que uma bronca neles: poxa, vocês não entenderam? Ou seja, ele quis dizer, vocês devem entender, é para vocês entenderem, eles não. Então Jesus explicava para eles a parábola, e ia dando a eles entendimento. Então cada uma das parábolas que eles não entendiam, Jesus lhes explicava, porque eles queriam saber o significado, mas para eles era dado a revelação, né, o entendimento daquelas parábolas. E aí, como Jesus usava as coisas da época, Jesus usou esse termo: deixem-nos, eles são guias cegos. Aí, lá em Romanos, no capítulo 2, você vai ver que interessante. Não perde aí esse capítulo e vai lá para Romanos. Depois de Atos dos Apóstolos. Romanos, no capítulo 2, o verso... Deixa eu ver do qual eu vou pegar aqui para dar um bom entendimento para vocês. Verso 17 em diante. Atos dos Apóstolos, ou melhor, perdão, Romanos, capítulo 2, verso 17. Encontraram aí? Então vou ler. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido, olha, preste bem atenção. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E aí ele diz no 21, e então, você que ensina os outros,
não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha que coisa interessante. Por que é que Jesus usou esse termo lá em Mateus, no capítulo 15? Guias cegos. Por quê? Porque lá o Paulo explicou na carta aos Romanos. Porque vocês que são instruídos na lei, vocês se acham, se colocam como guia de cegos. Entenderam? Ou seja, eles se colocavam como luz para as trevas, guias de cegos. Então, cegos nesse termo sendo usado aqui, seriam as pessoas sem luz, as pessoas que estão na escuridão, as pessoas que não conhecem a verdade. E estes, que se declaravam guias, para eles, eram os homens instruídos na palavra, tinham o conhecimento da palavra, porém, eles não viviam a palavra de Deus. E porque eles eram assim, Jesus disse, guias cegos, porque nada sabiam. Tinham conhecimento, mas não viviam aquilo, não viviam a palavra que eles ensinavam para as outras pessoas. Então Jesus os chamou guias cegos. Se um cego guiar outro cego, vão cair ambos num buraco. Compreenderam? Olha aí que interessante, né? Você vê que a palavra, a própria palavra de Deus, ela mesmo se interpreta. Aqui você poderia ler 200 vezes o capítulo 15, e você não ia saber por que Jesus usa esse termo para os fariseus, os religiosos daquela época. Mas aí quando você vai para a concordância, você vai ver lá Paulo interpretando, né? Eu vou até ler outra vez esse verso 19, ele disse lá, você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Estavam convencidos. O que é que Deus está querendo falar conosco hoje? Uma coisa é certa, do que já foi falado aqui, individualmente para cada um que está aqui, para mim e para cada um de forma individual, busque aprender da verdade, sempre da verdade. Não é o homem a verdade, é a palavra de Deus, a verdade. Então busquem ouvir a verdade, aprender da verdade, dar ouvidos à verdade e, o mais importante, viver a verdade. Porque senão você nunca vai conseguir conduzir ninguém para a luz. Se eu não viver essa verdade, eu não vou conseguir conduzir outros para a luz. Se você não viver essa verdade, você também não vai conseguir. Talvez você diga, não, mas essa palavra está falando com os líderes, está falando com os pastores. Negativo. Se ela é a palavra de Deus, ela está falando com todos nós. Você pode não ser um líder, você pode não ser um obreiro, pode não ser um pastor, uma pastora, mas você é um filho ou uma filha de Deus, incumbido de exalar o perfume de Jesus na terra. Você está incumbido, incumbida de plantar essa verdade, de anunciar essa verdade. Mas para fazê-lo, cada um de nós precisa viver essa verdade. Porque senão, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Lá no verso 24 de Romanos 2, pois como está escrito, o nome de Deus
é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso estava dito para os religiosos daquela época, e hoje está sendo dito para nós como igreja. O nome de Deus continua sendo blasfemado por muitos. Usam mal a palavra de Deus. Interpretam errado a palavra de Deus. Por que você acha que existem tantas religiões e seitas neste mundo? Da onde surgiram as seitas? Da onde surgiram grandes religiões? Deste livro, desta biblioteca. Daqui surgiram seitas e religiões e continuam surgindo. E por quê? Por quê? Por falhas de interpretação. Porque o camarada chegou aqui, leu algo, aquilo o agradou, deu a ele um certo entendimento, ele falou, eu vou por aqui e vou levar outros comigo. E aí então nós temos aí Testemunhas de Jeová, nós temos aí Adventistas do Sétimo Dia, nós temos aí os Mormons, nós temos aí os espíritas que também usam este livro, e tantas outras religiões. Ou seja, eles usam o livro sagrado para tirar o que lhes interessa, para criar os seus dogmas, para criar as suas regras, para criar os seus próprios ensinos. E com este livro, eles levam muitos à perdição. E como é que nós vamos saber que o que nós estamos ouvindo é a verdade? E que esse pastor que vos fala não é outro charlatão, não é outro enganador, não é outro que está pregando para o seu bel prazer. Como saberemos? Olha, em Atos, se eu não me engano, é o capítulo 17, conta que os apóstolos pregavam numa cidade chamada Bereia, e os crentes de lá eram chamados de crentes bereanos. E o texto de Atos 17, se alguém abriu aí, confirma para mim. É o 17? Vamos ler então. Já que eu acertei o capítulo. Qual que é o verso? 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Percebeu? Eles eram examinadores. Eles não diziam amém a tudo que lhes era pregado. Eles não diziam amém a tudo que lhes era pregado. Quando alguma coisa levantava uma suspeita, eles iam para a Bíblia Sagrada e ficavam examinando. E pedindo a Deus orientação. Porque o intérprete das Escrituras Sagradas é um único ser. E o seu nome é Espírito Santo. Só Ele tem o poder de interpretar as Escrituras Sagradas. Só Ele tem esse poder. Porque Ele é o autor dela. Foi Ele quem ditou palavra por palavra aos escritores da Bíblia Sagrada. Os homens que escreveram a Bíblia, que escreveram os livros que compõem a Bíblia Sagrada, cada um desses homens foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem. E agora quem nos interpreta esses livros, esses textos, é o Espírito de Deus. Mas no capítulo 15 de Mateus, Jesus está reprovando
os religiosos, os fariseus, que eram conhecedores, eles conheciam as Escrituras, eles conheciam, ou seja, Paulo nos diz que eles eram instruídos na lei, eram conhecedores, mas não viviam. Se não viviam, não havia forma, não havia nenhum jeito para eles receberem a revelação pelo Espírito Santo, porque eles não estavam dispostos a viver o que ensinavam. Entenderam? Então, eles ensinavam algo que não viviam, e por isso não compreendiam o que pregavam. Não compreendiam o que pregavam. Achavam-se muito bons no que faziam, mas a verdade é que eles não compreendiam. Seus olhos estavam cegos, seus ouvidos estavam surdos, porque Jesus falou a todos eles, mas eles não ouviram. A verdade não é que não ouviram, eles não quiseram compreender as palavras de Jesus. E quando alguém não quer compreender as palavras de Jesus, nada vai mudar na vida dessa pessoa. O Espírito Santo não vai trabalhar na vida dessa pessoa. Se ela não quer compreender a verdade, o Espírito Santo nada fará. Entendeu? Muito bem. Eu volto para Mateus 15 e digo para vocês que aqueles homens, como tantos outros naquele tempo e em todas as gerações subsequentes, até os dias de hoje e até os dias de amanhã, enquanto houver vida nessa terra, haverá uma classe de seres humanos que nunca vão compreender a verdade. Nunca vão compreender, nunca vão entender, e portanto nunca vão ser salvos, porque eles mesmos escolheram não compreender. E isto eu falo pela palavra de Deus. Olha Mateus capítulo 13, Mateus 13, no verso 15. Encontramos aí? Jesus disse assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, e de quê? De que, igreja, que diz aí? Não entendi. Fale com boa vontade, leia. Aí, agora foi. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Percebeu? Aqui nesse trecho do texto de Mateus 13, Jesus está explicando para os discípulos o porquê que ele fala por parábolas. Se você depois for ler o texto de Mateus 13, Jesus conta a parábola do semeador, né? E aí então depois os discípulos perguntam: por que o Senhor fala por parábola? E então ele dá essa resposta. E aí depois ele explica a parábola para os discípulos, o que ela significa. Se você também for comigo, porque ele citou aqui no verso 14, neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Lá em Isaías 42, Isaías capítulo 42, verso 18 em diante. Isaías capítulo 42, verso 18 em diante. Vou esperar você encontrar para acompanhar comigo. Enquanto você acha, Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Por que ele é chamado assim? Porque foi o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo Jesus sobre essa terra.
Ele foi o que mais profetizou dentre todos os profetas. Ok? Vamos lá, verso 18. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso? Ou prestará muita atenção no tempo vindouro, o tempo que está por vir? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo, e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor, contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram a sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Isso os consumiu, e ainda assim não o levaram a sério. Estas são as pessoas que não querem compreender o Evangelho, que não fazem questão de aprender o Evangelho. Estes homens são encontrados também lá em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus vai falar sobre os falsos profetas. No capítulo 7, no versículo 15 em diante, Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal. Sabe por quê, igreja? Nós somos ovelhas. E se nós tivermos um pastor mal intencionado, ele nos conduzirá a um aprisco que não pertence a Jesus Cristo. Por isso Jesus alerta: olhem para os frutos. Olhem para os frutos dessas pessoas, para vocês conhecerem quem eles são, para saber se vocês podem confiar no que eles dizem, se o que eles pregam é vivido por eles mesmos, porque se não é, os tais também não são do Senhor, eles também não pertencem a Deus, serão cortados como árvores de maus frutos e lançados ao fogo que arderá por toda a eternidade. Compreende isso? E por que tanta gente vai na onda desses falsos profetas, desses falsos mestres? Por que tanta gente cai em suas armadilhas? Por que tanta gente se deixa enganar?
pelos falsos ensinos, o que não é evangelho. Temos alguns problemas muito sérios. Um deles é a falta de conhecimento. Não conhecer a Deus é o maior problema. Não conhecer a Jesus, o seu Filho, é o maior problema que um ser humano pode encontrar no seu caminhar. E o segundo problema, não fazer questão de conhecer. Apenas ouvir e dizer amém, para eles basta. Então é por isso que tem tantos no caminho errado. O número de pessoas que estão no caminho errado é muito maior do que os que estão no caminho certo, no caminho da verdade. É muito maior. E por que não dão ouvido? Porque não querem. Não querem. Gostam de ser enganados. Porque estes inventam histórias, enganam facilmente com sua eloquência no falar, com a sua sabedoria em palavras, enganam a muitos, levam muitos a adorarem outros deuses, a criarem seus próprios ídolos, Quantos crentes não são idólatras? Quantos crentes não são idólatras? Quantos crentes não adoram uma pessoa em particular, um artista, um cantor, um pregador? Existem pregadores aí que estão no auge, na mídia, e aonde eles vão, o povo vai atrás. O povo vai atrás, o fulano vai pregar lá em Osasco, sai daqui, enfrenta trânsito, para ir lá ver o camarada pregar. Isso chama-se idolatria. Idolatria. Nós temos que tomar cuidado para não ficar dando ouvido a tudo o que nós ouvimos por aí. Porque é muito fácil a gente cair nessas armadilhas também. É muito fácil. Conhecer a verdade é a melhor forma para não sermos enganados. Já dizia, uma história já antiga, de um camarada nos Estados Unidos, que era especialista, expert, em conhecer notas falsas, de dólar. E um dia ele foi questionado, por repórteres, e a pergunta foi: quanto tempo o senhor estudou as notas falsas para poder reconhecê-las? E ele inusitadamente respondeu: não gastei tempo nenhum. Como assim? Como que o senhor então identifica as notas falsas? Conhecendo a verdadeira. Eu estudei a verdadeira. Todo o meu tempo empreguei em conhecer as notas verdadeiras. Porque aí fica fácil, saber quais são as falsas. Da mesma maneira é o Evangelho. Nós temos que estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, seus verdadeiros ensinos, nos encher disso, porque o dia que alguém falar alguma besteira, a gente vai dizer: nananina, não. Isto não vem de Deus. Isto não é de Deus. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Entenderam? Então, irmãos, uma coisa muito errada é o crente congregar. Vamos falar da nossa igreja. É você congregar aqui, você ser membro dessa igreja e ficar visitando outras igrejas. Vira e mexe, está em alguma outra igreja. Fulano me convidou, aí vai. Fulano me convidou e foi. E está lá, e ouve aqui, e ouve lá. E cada lugar que você vai, você ouve uma coisa diferente. É possível, totalmente possível, que você encontre uma outra igreja que também está pregando a verdade, porque não é só nós, não somos só nós. Mas é como procurar agulha num palheiro, nos dias de hoje.
Porque os mestres de hoje, eles estão dando o que o povo quer. O povo quer ser iludido, então eles iludem o povo. Deus está falando aqui hoje. Deus está te dando isso, está te dando aquilo. Hoje tem uma pessoa aqui assim, assim, assado. Olha, hoje Deus vai dar, hoje Deus não sei o quê, hoje, essa semana. Cuidado. Não que Deus não possa falar assim. Mas isso não é uma via de regras. Isso não é uma coisa frequente. Isso acontece só quando Deus acha necessário falar assim. O que nós precisamos ouvir é a palavra, é a profecia. E tem hoje um monte de profetas por aí, não os ouçam. Não os ouçam. Tem fulano lá na internet que se intitula o profeta e diz: olha, fui eu que profetizei tal acontecimento. Sai fora desse. Fui eu? Sai fora. Ah, Deus está mostrando que o país vai passar. Não cai nessa não. A profecia está aqui. O que tem de acontecer está escrito aqui. O que está aqui acontece. O que não está aqui não vai acontecer. Entendeu isso? Então nós temos que ouvir a palavra da verdade, nós temos que saber como interpretar essa palavra. O intérprete quem é mesmo? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele capacita os seus chamados, os seus escolhidos, para entenderem a sua palavra e retransmitirem ela aos outros. Entenderam? Ah, mas eu já orei, já pedi para Deus para dar entendimento, eu não consigo compreender. Mas você está numa igreja onde existem pessoas iluminadas pelo Espírito que receberam esse dom para dar a verdadeira interpretação da verdade. Em João 10, em João capítulo 10, verso 1, Jesus disse assim: eu asseguro a vocês, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Entendeu? Então é Jesus a verdade. Jesus é a verdade. Ele disse que Ele é a porta. Todos que vieram antes dele são ladrões e assaltantes. Quer ver mais sobre estes? Olha, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3.
2 Timóteo, capítulo 3. Está antes de Hebreus. Segunda Timóteo 3, verso 1. Encontramos? Saiba disto, nos últimos dias, os nossos, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Minha pergunta é: a quem Paulo se referia? Aos ímpios lá fora, que sempre foram esse tipo de pessoas? Ou aos crentes, aos falsos líderes? Aos falsos líderes, porque ele está dizendo aqui no verso 3, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados no verso 4, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, então são conhecedores, são pessoas que conhecem a palavra, e estão usando a palavra para si mesmos, para se enriquecerem, para se autopromoverem. Entendeu? Afaste-se desses. Não caia nas armadilhas. Jesus já mostrou para nós, árvore má dá mau fruto, e Paulo escreveu aqui e interpretou, olha o fruto que esses homens dão, olha o fruto que eles dão, são arrogantes, são egoístas, só pensam neles mesmos, só neles mesmos, os frutos são maus, não sigam esses homens. Você ouviu uma palavra, por exemplo, na internet, tem muitos que gostam de ficar ouvindo pregadores de internet, e isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, porque você não conhece a vida destes homens e destas mulheres. Eles parecem santos, pregam, falam bem, uma coisa tremenda, mas vocês não conhecem a vida dessas pessoas, se eles são o que eles pregam. Então Jesus disse, cuidado. Paulo também disse, cuidado. Pedro também alertou, cuidado, toma cuidado. Existem muito, hoje em dia fala-se em coaching, né? É assim que fala? Coaching, são os pregadores do momento, e eles só falam coisas bonitas, agradáveis, consoladoras, incentivadoras, motivadoras, mas não pregam a palavra de Deus. Não pregam a palavra de Deus. Eles só sabem dizer que você vai vencer, que você vai dar a volta por cima, que você vai enriquecer, que você vai alcançar, que você vai ter, mas não dizem o caminho que terá que ser percorrido para alcançar alguma coisa, como vai ser o caminho. Não anunciam o sofrimento, eles não pregam o sofrimento, mas a palavra de Deus prega o sofrimento. Nós temos que passar por ele. Se não passarmos por sofrimento, nós nunca vamos amadurecer na fé. Se nós não passarmos por lutas, nós nunca vamos ser aprovados na fé. Então o evangelho não é um mar de rosas, não é um caminho belo e maravilhoso, onde não há sofrimento, não há dor. Isso é ilusão. O nosso mestre, o bom pastor, que deu a sua vida para as ovelhas, anunciou o sofrimento dos seus. Neste mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por sofrimentos, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu para que nós o vençamos também. Entendeu, igreja? Então cuidado com os guias cegos.
cuidado lá no seu trabalho, com pessoas que vêm tentar pregar para você, dizendo-se crente. Olha para a vida dessas pessoas, olha para a conduta delas durante o trabalho, o horário de trabalho. Olhem nessas pessoas e vejam se os frutos delas são bons. Se forem bons, ouçam-nas. Se os frutos não forem bons, não deem ouvidos a eles. Cuidado, porque o diabo está ao derredor, buscando alguém a quem possa tragar. Ele está buscando crente. Cuidado, ele está rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas está rugindo como? Buscando tragar alguns de vocês de volta para o mundo. Quer levar vocês de volta à queda. Aprendam da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Tudo que temos de aprender está em Jesus. Em Jesus. Ele é o autor e o consumador de nossa fé. Ele foi quem entregou sua própria vida por nós. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso ajudador, o nosso guarda. Olha para Jesus. Aprendamos dele. Eu estou aqui aprendendo dele e repassando, retransmitindo. Pois tudo que eu falo, eu ouvi dele primeiro, para depois dizer a vocês. Eu não falo de mim nem por mim. Você tem sua Bíblia aí. Você pode examinar para dizer se o que eu falo vem de Deus ou se vem do meu coração. Amém? Cuidado. Você foi iluminado pelo Espírito Santo. Você está experimentando uma vida nova. Cuidado para não cair dela, dando ouvidos aos enganadores, porque são muitos, não são poucos. Que Deus abençoe você e te fortaleça. Amém? Eu queria chamar os meninos e as meninas aqui do louvor, para a gente glorificar o Senhor com um cântico, e em seguida, nós vamos estar apresentando, a Manuela ao Senhor, aqui no altar em oração. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente louvar o Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Que as Tuas palavras penetrem o nosso interior. Que a Tua palavra produza frutos de justiça em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, nos sare, nos liberte, Senhor, dos maus pensamentos. Que a Tua palavra cure a nossa alma doente. Que a Tua palavra, Senhor, nos renove a cada dia, para vivermos uma vida que Te agrada. Uma vida autêntica. Quem são teus amigos? Quem são seus filhos? Quem são seus irmãos? Quem é sua mãe? O Senhor disse: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é minha mãe, este é meu irmão, estes são meus amigos. Vem, Senhor, te adoramos, te exaltamos, Jesus.
menos de mim, e menos de mim. Adore. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. O Senhor Jesus, Ele é o centro do Evangelho. Se a igreja não traz Jesus para o centro, se a liderança não traz Jesus para o centro, essa igreja não o conhece, essa igreja nunca o conheceu, ou talvez tenha conhecido lá atrás, mas a ilusão pelas coisas deste mundo, pelo materialismo, os distanciou dele e colocou ele de lado e trouxe o homem para o centro. O homem nunca foi, nunca será o centro. Esse lugar só pertence a Jesus. Só é Jesus o dono deste altar, o dono deste trono, o dono dos céus e dono da terra e tudo que neles há. Só Ele, só Ele.
Então que nós clamemos de dia e de noite, que só Ele cresça, que só Ele cresça, e que nós diminuamos e Ele cresça em nós e seja visto em nós. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Jesus cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. E assim a gente possa dizer como Paulo: lutemos por isso, igreja, lutemos por isso, porque só dizer não é muita coisa, o viver é tudo. Que possamos alcançar esse patamar que Paulo alcançou e dizer: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Que alcancemos essa estatura, essa é a estatura do homem perfeito, Jesus. Que Ele viva em nós, que Ele guie os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso viver uns com os outros, como igreja, como família, como irmãos, como trabalhadores das nossas empresas, dos nossos negócios. Que Jesus viva em nós, para que o mundo saiba que Ele é Deus. Amém. Aleluia. Aplaude o Senhor. Aleluia. Aleluia. Restaurados, renovados, reabastecidos para mais uma semana. Amém? Cheios da palavra, cheios do Espírito. Vivam essa palavra, vivam, e Cristo exaltará cada um de vocês nessa terra. E agora eu queria que acendessem as luzes. Vamos ficar de pé só mais um pouquinho. E pode vir o presbítero Carlos com a diaconisa Renata, a Manuela e seus familiares aqui em cima no altar, para nós podermos fazer a apresentação da Manuela. Amém? Amém? Podem vir, podem vir. Queria chamar o pastor Antônio, a pastora Fátima, para nos ajudar aqui.
Fiquem lá no centro com a Manuela. Oh meu Deus, que honra. Que honra. Tem uma coisa que eu gosto demais, é apresentar essas pequenas luzes ao Senhor. Ai, que coisa gostosa, meu Pai do céu. Pureza, né? Pureza que já nasceu no berço cristão, na presença de Deus, da vontade de Deus. Essa criança veio da vontade de Deus. Não veio da vontade do homem, não veio da vontade da carne e do sangue. Veio da vontade de Deus. Amém? E nós vamos apresentá-la com alegria ao Senhor. E você é um abençoador, você é uma abençoadora. Profetize sobre a vida da Manuela um crescimento saudável, um crescimento na presença de Deus, que ela seja luz para este mundo, no seu lar, na sua casa, na sua igreja, na sua escola, aonde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Cadê o pastor? Estende as suas mãos para cá. Manuela, você é do Senhor. Você é de Jesus. Bem-aventurada. Seus pais são bem-aventurados. Seus familiares são bem-aventurados. Você é um presente. Você é herança do Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, a Manuela neste momento. Para que do Senhor ela receba a bênção do crescimento saudável, do crescimento, meu Pai, debaixo das tuas mãos, através das Escrituras. Ó Pai, no nome de Jesus, seja a Manuela, Senhor, a cada dia uma criança feliz e que traz alegria ao seu lar e a todos que estiverem ao seu redor. Cresça ela, meu Pai, com a tua proteção, com os teus anjos sempre ao redor. Pai, protege, guarda, livra de todo mal, Senhor. Livra, Senhor, das crianças malvadas na escola, daquelas crianças, meu Pai, filhos e filhas de ímpios, que não têm temor, que não obedecem a pais e mães. Livra, Senhor, a Manuela, Senhor, de tudo isso, Pai, no seu crescimento, dando a ela, meu Pai, a tua proteção, seus pais ensinando o caminho que ela deve andar, porque assim jamais, Senhor, ainda chegando à velhice, ela não se desviará desse caminho, porque essa é a tua palavra. Senhor, toma ela em teus braços, Senhor, unge ela, meu Pai, com a tua palavra, Senhor, para que por esta palavra ela cresça, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Pai, livra ela de enfermidades, livra, Senhor, das doenças deste mundo, livra, Senhor, dos ataques das trevas, livra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, livra, Senhor, de acidentes, livra, Senhor, de todo e qualquer mal, meu Pai, nessa terra, no nome de Jesus. Mantém, Senhor, a Manuela debaixo das tuas potentes mãos, escondida, Senhor, meu Pai, na tua morada. Seja ela, meu Pai, moradora desse esconderijo, junto com a sua família e com toda a igreja, onde nós somos protegidos diariamente pela tua palavra, pelo teu amor e pela tua graça. Senhor, assim eu apresento a ti, meu Pai, a Manuela, meu Pai, e a abençoo em teu nome, em nome de teu filho Jesus e do teu Santo Espírito. Amém. Diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Só senta um pouquinho agora.
A gente já está chegando nos finalmente. A pastora Fátima vai... O único aviso que vai ser dado hoje vai ser o do encontro de casais, tá bom? E depois nós vamos orar e encerrar o culto. Todos já conhecem a rotina da nossa igreja, né? Então, quem não souber, vai estar passando lá na tela. Deixa passar lá na tela, tá bom? Hoje, ó, tem aqui também falando da cantina lá. Estejam lá apreciando a cantina, que vai ser bênção. Semana passada, ó, tava bom demais, porque esvaziou a cantina. Glória a Deus, é sinal que a comida é boa, né? Glória a Deus por isso, tá bom? Então, a pastora vai estar falando um pouquinho aí sobre o nosso encontro de casais que está para acontecer em julho. Amém, glória a Deus por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Que o Senhor venha contemplar cada coração. E o pastor falou tanto de Paulo. E uma das coisas que foi colocado diante de Paulo quando ele, teve um encontro com o Senhor, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, disse: irmãos, não penso que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muitas coisas podem atrapalhar a nossa trajetória e tentar nos confundir, mas lembre-se, você tem um alvo a ser atingido. Paulo foi preso, chicoteado, caluniado, perseguido. Tantas circunstâncias ele viveu, mas ele sempre lembrava que tinha um alvo. Você tem um alvo. Jesus se apresentou a você e ele mostrou que tem um alvo a ser atingido. Então não pare por nada que acontecer na sua trajetória. Prossiga para o alvo que está em Cristo Jesus. Amém? Eu quero também aqui falar sobre o nosso encontro de casais que vai acontecer dia 29/7, às 7h30, aqui na igreja. Nós sempre providenciamos um evento bacana para os casais, porque nós temos um carinho especial por esse projeto de Deus chamado casamento, né? Eu e o pastor Marcos ficamos muito tristes quando nós sabemos, inclusive até de um casamento de alguém que não está no Senhor e se separam. Irmãos, mesmo não tem, justamente por a falta de conhecimento, de saber, às vezes, os meios, as ferramentas, como introduzir Jesus dentro do relacionamento para que ele ligue. Porque Jesus liga, Jesus não separa, né? Então, às vezes, dói no coração quando nós vemos alguma coisa assim, que traz uma tragédia, inclusive, para a família, muitas vezes. Traz dor, traz sofrimento, traz lágrimas. Então nós, desde quando nós nos convertemos, nós trabalhamos em prol dos casamentos. Isso é algo peculiar que Deus deu para nós. E nós temos esse chamado que, com alegria, nós prestamos à casa de Deus também. Então nós fazemos esse evento anualmente e contamos com todos os casais. Ninguém aqui sabe demais, ninguém aqui sabe o suficiente. Você pode ter 30 anos de casado, mas a gente ainda precisa conhecer um ao outro e preservar aquilo que a gente já viveu com o nosso cônjuge. Então nós precisamos sentar, aprender, desfrutar, realmente olhar pelo ângulo do Senhor, pelo olhar de Deus, o que significa de fato o casamento. E nós vamos nos reunir aqui nesse dia para refrescar a memória da esposa, do marido, o porquê que Deus colocou um na vida do outro, né? Qual o objetivo? Quais as situações que nós enfrentamos na vida que às vezes a gente, eu não aguento mais, eu quero separar, eu não vou dar conta, né? Vai dar conta sim. Com Jesus a gente dá conta de tudo, porque tudo é para glorificar o nome dEle. Deus não uniu a gente para separar, mas Deus uniu a gente por um propósito e para construir uma família que glorificasse a Deus. A sua família simboliza o nosso casamento com
Cristo com a igreja. Nós precisamos representar este casamento através dos nossos casamentos aqui sobre esta terra. Que ele venha realmente espelhar um pouco do reino de Deus. Então, nós convidamos a todos os casais da igreja, em primeiro lugar, a dar os nomes. Nós precisamos dos nomes, irmãos. Às vezes vocês ficam, depois eu dou. Nós precisamos nos programar, irmãos. A gente não pode fazer tudo assim de última hora, nas coxas. Não pode ser assim. As coisas de Deus não é assim. Então nós precisamos nos programar. Eu preciso que vocês dêem os nomes, para que eu saiba quantas pessoas vão estar aqui, para que eu saber quantos jantares maravilhosos vão ser oferecidos para você, casal. O que nós faremos, lembrancinhas que vão ser dadas, mimos para vocês. É tão gostoso a gente estar num ambiente assim, né? A gente leva um dinheiro para casa. E é isso que proporciona, inclusive esse dia, né, o dia desse evento, para que você também venha viver outros. É só um clique, para que a gente lembre do que esse casamento significa para nós. E depois nós abriremos para os casais de fora. Então a prioridade são os casais daqui. Mas não tarde em dar os nomes, porque nós precisamos preencher logo esses lugares, e são 25 lugares que comporta aqui a igreja. Então, esses lugares precisam ser já trabalhados por nós, pelo grupo de eventos da igreja, para que a gente possa apresentar a Deus algo que possa unir vocês mais ainda. Jesus vai estar aqui. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante de tudo. Exemplos falam, mas Jesus fala mais, né? Então ele que vai estar aqui ministrando naquela noite, dia 29, através do pastor Marcos, e que você esteja aqui, casal. Depois me dê os nomes. Se você não pegou ainda o convite, fizemos um convite aqui bem bonito, né? Tem um convite aqui. Pegue esse convite, saiba a data, saiba o horário. Pegue esse lembrete para que você não esqueça. O diabo vai fazer de tudo para que você não participe. Porque não é no interesse dele que vocês estejam firmes na rocha. É do interesse dele que vocês estejam construindo a vida, o casamento de vocês nas coisas artificiais dessa terra. Construa o seu casamento e continue construindo e edificando o seu casamento na rocha. Bate o vento, bate chuva, bate tempestade, bate desemprego, bate crise financeira, mas a gente está ali firme e forte. Porque a gente não está edificando nosso casamento em qualquer coisa. Nós estamos edificando nosso casamento na rocha, que é Jesus Cristo. Então que você pegue esse convite, vou dar na mão da Rafa, que está ali. Já vem aqui, Rafa, fica na sua mão. Pegue com ela. Tem alguém aqui que não pegou e hoje está aqui, entendeu o convite e precisa pegar? Levante a mão. Alguém não pegou ainda esse convite? Todo mundo já pegou, então. Amém? Posso ouvir um amém? Todo mundo já pegou. Então, irmãos, a partir do momento que a gente ter os nomes, me mandem lá. A gente precisa desses nomes ainda essa semana já para a gente trabalhar, tá? São coisas que a gente vai projetar aqui para trazer um ambiente bem próximo daquilo que nós vamos ministrar. E para isso nós precisamos desse tempo, a compreensão dos irmãos, o amor dos irmãos, né? Alguém está querendo preparar algo maravilhoso para você. Então coopere, dê o seu nome antecipado. E se nós não tivermos uma resposta, né, o mais rápido possível da igreja, nós abriremos para fora. Irmãos, tem igrejas aí fora que carecem, precisam, gritam por oportunidade de serem ministrados num casamento. Saibam vocês. O ano passado teve vários casais aqui de fora, porque não tinham essa mesma oportunidade. Então abracem essa oportunidade e sejam
abençoados em nome de Jesus. Porque logo eu já vou abrir para casais de fora. E eu tenho certeza absoluta que virão. Porque tem muitos sedentos. Tem muita gente querendo ampliar as tendas da sua casa, da sua vida, do seu casamento. E só Jesus pode, tá? Deus abençoe a todos. Tem o valor, tem tudo aí no convite que vocês viram. São R$120. Irmãos, se você for comer 2 pizzas razoáveis, você vai pagar isso. R$60 a unidade. Aí, se a esposa tiver com muita fome, vai ser 2 pizzas. Eu, às vezes, não como 2 pizzas, mas a gente tem que comprar mais de uma, né? Então, assim, R$120 não é nada que prejudique as suas finanças. É um investimento. E esse investimento vale a pena. Veja com esses olhos e agradeça ao Senhor por esse valor. Porque eu estava conversando com outras pessoas que vieram de outras igrejas e falaram para mim, pastora, é 120 por pessoa, né? Eu falei, não, é por casal. Nossa, por casal, está muito barato. Nós chegamos a ouvir até de uma pessoa, não vou mencionar, só vou falar, e eu fiquei pasma. 300 ou 400 reais, alguma coisa assim, por casal. E foi servido estrogonofe. Não. Aqui vai ser servido um jantar para um rei e para uma rainha. Não é qualquer coisa, não. E Deus vai multiplicar esse valor de R$120 para promover esse evento, para edificar a tua vida, em nome de Jesus. Então, abrace essa oportunidade, embarque nessa estação que vai sair dia 29/7. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Tudo bem. Então, é importante que os casais já estejam dando nome para a pastora, para a Rafaele, porque precisa confirmar aqui para a gente saber quantos casais já estão aí confirmando, tá bom? Então, deem ainda hoje para ela. E agora, antes da gente orar finalmente, para encerrar o culto, vai acontecer um evangelismo, né, de rua. Qual é a data, Thaís? Dia 24 desse mês, é um sábado, tá certo? Quem tiver interesse em cooperar, em participar, quem nunca participou, ou seja, eles vão preparar, né, comida, né, para levar para as pessoas em situações de rua, e também pregar o evangelho para essas pessoas, né? Talvez tenha que levar roupa também, a gente vai ver como vai ser. Então, quem tiver interesse, procurar a diaconisa Thaís, faz assim, Thaís, né? Para conversar com elas, para ter mais informações desse evangelismo, porque antes vai haver um treinamento, uma preparação, para que ninguém saia, né, de qualquer jeito na rua, porque sair lá fora, no terreno do inimigo, não é uma coisa assim tão simplesinha, apenas ir lá com a cara e com a coragem. A gente tem que se preparar espiritualmente para a gente poder, né, fazer esse trabalho. Então, os membros da igreja que quiserem participar, para ver como é, talvez nunca tenha participado, fala com a diaconisa Thaís. Já existe uma equipe que vai estar trabalhando, né? Eu acho que o presbítero Carlos e a diaconisa Renata também vão envolver alguns jovens nesse trabalho, então vão ser preparados, tá certo? Então vai ser um trabalho bem bacana, um trabalho bem feito, e aí vai ser para a glória de Deus, é claro. Amém? Então, dado o recado, vamos nos colocar de pé, agradecer o nosso Pai. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Pai soberano, muito obrigado, Senhor, por esta noite de adoração. Muito obrigado pela palavra que foi pregada ao coração de todos nós. Obrigado por teu Espírito Santo estar ministrando as nossas vidas diariamente, para permanecermos no caminho da verdade. Pai, enche-nos do teu Espírito Santo, reveste-nos da tua armadura, da tua proteção, para que nós estejamos sempre de pé, vivendo a tua palavra, nos santificando para a tua glória e para o teu louvor.
tendo vidas, meu Pai, Senhor, dignas, dando bom testemunho lá fora, bom testemunho à família, bom testemunho aos de fora, no trabalho, na própria igreja, aonde quer que estivermos, vivamos o Teu Evangelho. Ó Pai, temos ouvido esse Evangelho aqui, aprendamos a amar de verdade, não só de lábios, não só de boca, aprendamos a amar de verdade uns aos outros, a falar bem uns dos outros, a ajudar uns aos outros, Pai, nunca o contrário, em nome de Jesus. Trabalha com Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai, para sermos aquilo que Tu desejas, no nome de Jesus. Agora possamos retornar em paz e em segurança, de volta aos nossos lares, com a Tua proteção, debaixo das Tuas mãos, com os Teus anjos ao nosso redor. Possamos, meu Pai, ter uma semana abençoada por Ti, e em tudo que fizermos, nos lembremos de Ti e da Tua palavra, para que tudo que fizermos, comendo, bebendo, Senhor, ou fazendo qualquer outra coisa, como está na Tua palavra, o façamos para a Tua glória e para o Teu louvor, em o nome de Jesus. Digamos amém. Estende as suas mãos. Que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai soberano, e a comunhão, e as consolações do Espírito de Deus, estejam sempre sobre as nossas vidas, desde agora, e para todo sempre, e que você, igreja, diga amém. Que o Senhor os acompanhe,